Bom, como vocês estão vendo, começamos mais um programa Dr. Chef. Dessa vez eu estou na casa do médico, né? Aqui atrás existem algumas fotos de alguns colegas. Olha eu aqui, ó. E aí nós vamos fazer hoje uma edição especial. No dia 5 de julho aconteceu uma palestra aqui na casa do médico falando sobre acidentes domésticos. O palestrante foi o Dr. Ronaldo Canizella, pediatra aqui da cidade de Ourinhos, que abrangeu esse assunto que é muito importante. As pessoas não dão uma real importância ao acidente, né, doméstico pelo fato de que acham que isso não vai acontecer. Mas no pronto-socorro a gente sabe que isso não é verdade. Uma grande maioria dos nossos pacientes estão relacionados com acidentes domésticos, sejam as crianças queimadas, as crianças cortadas, os idosos queimados, os idosos quebrados, tudo vem através de acidentes domésticos. Então, a gente gostaria de deixar essa edição especial para que você veja algumas imagens dessa palestra que foi aberta para a população de Ourinhos e que você possa tirar algum proveito disso, né? De repente uma atitude sua pode ajudar para não ocorrer esse acidente doméstico. Ao final das nossas imagens, nós vamos fazer uma entrevista com o Dr. Ronaldo, que vai nos falar mais abrangentemente sobre o assunto. Então fique aí, estamos na casa do médico, né? E vamos mais uma dica de saúde do Dr. Chef. Hoje, acidentes domésticos. Just the same. Bom, estamos aqui com o Dr. Ronaldo Antônio Canizella, pediatra conhecido na cidade de Ourinhos, né, já foi nosso secretário de saúde, sempre está ligado com essa parte de prevenção, né, Ronaldo? E a sua palestra foi sensacional pelo fato da gente ter a participação, vieram vários colegas médicos e a participação, porque todo mundo vive isso, né? Você vive com os filhos, aí depois você envelhece e vive isso, né? Esses acidentes domésticos, depois vem seus netos, novamente começa o ciclo, né? E o que me deixou muito preocupado com o que você falou é a incidência de hospitalização das crianças, vamos falar primeiro das crianças e dos adolescentes, 137 mil internados e 5 mil mortes causadas por quedas, né? Eu achei muito interessante o que você falou, que disse assim, que o perigo está lá, todo mundo sabe que tem o perigo em casa, na cozinha, no banheiro, mas ninguém faz nada para poder ajudar. O que você acha que as pessoas têm que se preocupar nesse aspecto com relação, primeiro, às crianças e os adolescentes? Então, nós focamos nessa nossa conversa, aliás, foi muito interessante porque houve uma participação muito boa das pessoas que vieram, né? E isso deixa o palestrante fica contente, né, com a participação, né?
Mas a gente colocava, inclusive, que nós vivemos uma cultura de não dar muita importância para esse tipo de acidente, né? Os ambientes são preparados mais para os adultos, as crianças são esquecidas, né? E o interessante é que os números relatam, os estudos relatam o seguinte, que com os cuidados e a mudança dessa cultura, você consegue reduzir o número para 90%, você consegue reduzir 90% desses acidentes. E essas mortes, essas hospitalizações tudo imensas, né? Esse gasto, né? O Sistema Único de Saúde gasta uma enormidade anualmente para dar conta desses acidentes, dessas internações. Então, essa cultura, esse cuidado do dia a dia, essas informações que as pessoas precisam ter, é relativamente um trabalho que tem que ser um cotidiano, né, da nossa parte, da saúde pública, dos profissionais envolvidos, né, dos meios de comunicação que você está fazendo aqui, e de forma que nós temos que caminhar, nós temos muito que caminhar. Tá. E fica assim, né, meio repetitivo, mas as pessoas não prestam atenção. E quer dizer, cozinhar com o cabo da panela virado para fora, a criança pode puxar, cuidado com relação à água, seja banheira, seja o que for. Então a gente falou que cozinha e banheira é o pior. A gente fala, isso passa na televisão, mas parece que o povo não entende. E nós vivemos o pronto-socorro, você vive a UTI, e isso acontece muito, né, Ronaldo? As pessoas acham que isso não acontece, mas acontece muito. Acidentes, né, com as crianças, brinquedinhos pequenos que aspira, intoxicação com remédio, intoxicação com venenos, né? As crianças fuçam em vários lugares e as pessoas não estão lá no pronto-socorro, não estão nem na UTI para ver o que é essa realidade nossa, né? E a gente está aqui para poder fazer esse alerta. Eu gostei muito de ser convidado para cobrir isso aqui, porque é uma realidade, o perigo está ali, está na sua casa. Agora, se você não toma cuidado, né, fica difícil, não fica? Então, nós focamos que as crianças têm suas fases, sua faixa etária. Criancinha pequena é acidentado não por culpa dela. O acidente é porque o risco, quem provocou foi os terceiros, foram os seus pais, seu cuidador. A criança cresce mais, é natural que ela vai explorar o ambiente. Então, aquele ambiente tem que ser cuidado. É isso que nós chamamos de falta de uma cultura de cuidado, não é? A criança, ela está no seu papel de explorar, é a sua faixa etária, a criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Ela vai imitar também muitas vezes. Então, é o adulto que tem que preparar o seu meio ambiente, a sua casa. Esses acidentes acontecem muito em casa porque as crianças estão na casa. Aí elas vão ficar maiorzinhas e vão começar a sair de casa e os acidentes vão continuar. Então, se você não restringir bem sua criança no seu carro, ela poderá ter um acidente. Então, é necessário ter um cuidado com a restrição lá no banco do carro, né? O tanque que está lá fora, aquele tanque, né? Ele tem que ser bem chumbado, porque senão a criança ela vai brincar no tanque, ela vai subir, aquele tanque pode cair, né? Então é a síndrome do tanque, onde a gente vê na UTI crianças gravíssimas, né? Explosão de alça intestinal, tórax, crânio, né? As queimaduras, você falou de cozinhar com o cabo voltado para fora, né? Ou crianças brincando na cozinha. Cozinha não é lugar de brincar. Uma criança que está tomando um banho na banheira e toca a campainha. Se você deixar aquela criança lá, quando você voltar, ela pode estar afogada. Não precisa ser um afogamento lá na represa, lá no rio, né? É em casa mesmo. E esses acidentes é o que a gente vê, né? E essa aspiração de corpo estranho, pequenos brinquedos ou alimentos, às vezes, não muito bem cortados, a criança pode engasgar. É o que a gente vê em UTI, né? Então, são cuidados mesmo, é a cultura do cuidado que nós precisamos divulgar. Isso. E a responsabilidade são dos pais, as crianças não têm noção desse perigo. Ela pega um vidrinho de veneno de cor branca, ela acha que é leite, ela vai tomar, é instintivo isso, né, Ronaldo? Então, acho que você é responsável pelo cuidado do seu filho. Nós temos que fazer uma medicina preventiva, nós temos que cuidar que não aconteça, mas depende de você. Eu não posso estar na sua casa lembrando você. O ambiente está ali, propício para acontecer o acidente, né? Agora, se acontece, é porque você não cuida realmente do seu filho corretamente. Então, presta mais atenção nisso. Nós vamos fazer agora um intervalo comercial, voltamos na sequência com o Dr. Ronaldo falando da outro extremo dessa tabela, que são os idosos, né? Então, ó, pai, presta atenção, tá acontecendo porque você não está fazendo nada. Fica aí, nós já voltamos.
voltamos aí do nosso intervalo comercial. Eu continuo aqui com meu amigo, o pediatra Dr. Ronaldo Antônio Canizella, e vocês estão acompanhando algumas imagens e nós vamos agora falar do outro extremo, né? Da melhor idade, né? Da pessoa idosa. Ronaldo, é muito preocupante. Eu, como ortopedista, trabalhei no pronto-socorro muito tempo e nós temos muito casos de pessoas que caem, se machucam e as pessoas não tomam cuidado com o idoso. Da mesma forma que nós abrangemos a criança, nós temos que abranger o idoso. O que você colocaria para a população que está te assistindo assim? Qual é o cuidado? As pessoas já sabem, mas qual é o principal cuidado que você tem que levar? Existem tanto as condições da pessoa idosa, como as condições do ambiente que essa pessoa está, né? O que você poderia colocar para eles aqui para fazer uma prevenção, para não acontecer a quebradura, para não se quebrar, né? Isso acontece porque você ajuda, então nós vamos falar sobre isso. O que você coloca? Primeiro, pela pessoa, né? O idoso, ele é especial, né? Por que ele tem toda essa especialidade? O que acontece com ele? A queda, né? Nós focamos aqui, a gente falou sobre a queda do idoso, né? E a queda, os números são alarmantes, né? 30% de idosos acima de 65 anos ao ano caem. Se passar para 80 anos, então é 40%, né? Dessas quedas, aproximadamente 2,5% é hospitalizada. E desses 2,5%, isto que é o pior, metade, após um ano, após intervenção cirúrgica, acamado, metade volta para a vida normal, né? Ou quase, que não fica mais normal. Mas a outra metade acaba falecendo. Nós estamos falando 2,5% de milhões de pessoas, nós estamos falando 2,5% de algumas pessoas. Então a quantidade de pessoas que entram dentro do hospital, né, idosos com várias lesões, é muito grande, né? É muito grande. Se você colocar em termos populacionais, como você está falando, 2,5% é um número absurdo, né? E os fatores que levam à queda, basicamente é uma associação. É a associação de um fator intrínseco da própria debilidade do idoso e esse conhecimento que é preciso transferir para essa população, né? Se cuidar do ponto de vista físico, de melhorar sua capacidade física, sua força, sua mobilidade, seu equilíbrio, o uso de muita medicação, às vezes, provocando aquela chamada hipotensão ortostática, né? Pessoas que tomam muito medicamento, às vezes elas sentem, perdem o equilíbrio por esses medicamentos. Então são fatores próprios do idoso, associado a certos problemas ambientais, né? Como má iluminação, um piso que derrapa, um tapete mal colocado, um móvel que desliza, né? Uma cama muito baixa, um banheiro com determinados problemas de piso mesmo, de escorregar. Isso, uma coisa que você falou, que a perda de visão do idoso ele é tão intenso que para você conseguir a mesma iluminação para um adulto normal, teria que ser 3 vezes mais. Então as pessoas não pensam nisso, né? É difícil um idoso focar, né? Ele está aqui no ambiente, ele mudou para um ambiente mais escuro, ele demora um tempo, aí ele tropeça, ele cai. Então as pessoas não sabem que existe essa deficiência visual, que tem que melhorar a iluminação da casa, que tem que tirar tapetinho, tem que tirar mesinha de centro, tem que evitar coisas que possam acontecer acidente. E o banheiro para o idoso, no caso, é uma coisa complicada, né, Ronaldo? Exatamente. O banheiro é um dos locais, por esse local, né, o piso, sabão, água, né? Mas existem outros lugares da casa também, né? Como a gente citou. O tamanho das portas, né? Então, na verdade, a pessoa idosa, ela tem que, vamos dizer, fazer uma reciclagem no seu ambiente. Então as pessoas, né, os familiares, todos têm que participar e ajudar a pessoa idosa a planejar diferentemente o seu ambiente, onde ela está morando, os móveis, a sua vestimenta, o seu sapato. Não pode estar com chinelinho frouxo, né? O solado tem que ser um solado antiderrapante, além da atividade física, né? Porque olha só o que acontece. A pessoa idosa, ela com medo de se expor a um acidente ou alguma coisa, ela sai menos de casa. Ao ficar mais em casa e mais parada, aí o seu estado muscular, seu estado físico, você é ortopedista, você sabe disso.
Então, ele vai ficar aí que ele vai ter a possibilidade de ter mais quedas. Idoso tem que tomar banho sentado, na maioria das vezes, para não cair. Idoso tem que se vestir sentado, muitas vezes para não cair. Às vezes levanta um pé para vestir um sapato e ele perde o equilíbrio e cai. Porque não tem esse senso de equilíbrio mais, não tem essa força muscular mais. Mas as pessoas não veem. Então, mais uma vez, eu coloco aqui, você é responsável por isso, né? Trate melhor a sua criança, trate melhor o seu idoso, procure os fatores de risco para que eles não corram esse risco. Eu acho que prevenir, Ronaldo, é muito mais nobre do que a gente correr atrás de tratar, de fazer tudo isso. E se o seu idoso, que nem o Dr. Ronaldo falou, toma muito remédio, vê se não é o remédio, o efeito conjugado de 2 remédios pode fazer com que essa pessoa se torne mais lenta, letárgica, com maior dificuldade de movimentação, e você está achando que a pessoa está ruim e na verdade ela está sob efeito de drogas. Então pense na sua criança, pense no seu idoso. Nós não fizemos uma palestra aqui, não foi feita aqui pela APM, uma palestra sobre esses acidentes domésticos, porque isso é uma causa muito grande de internação que poderia ser evitado. Você falou que no adolescente o gasto anual é de 63 milhões de reais com essas crianças que sofrem acidentes domésticos. Eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa, né, Ronaldo? Então, eu acho que a informação, né, no sentido de ter uma preocupação no dia a dia, né, dessa mudança cultural, de se pensar mais nessa população e nesse tipo de acidente doméstico, né? Esse foi o enfoque, então, da APM. Acho que foi muito feliz, né? A participação das pessoas que estiveram aqui foi muito boa, foi muito colaborativa, de forma que... Então, gente, vamos pôr o corpo para funcionar, vamos nos mexer, o pessoal de idade aí, né? A pessoa idosa, vamos fazer anualmente... Vamos ver como é que está a visão, vamos ver como é que está os exames, vamos fazer uma consulta médica, os seus medicamentos, será que está tomando demais, né? Ou será que está precisando, às vezes, um reforço alimentar, tomar um pouco de leite, tomar um pouco de sol, caminhar em volta do quarteirão, né? Enfim, esse que é o recado que a gente queria dar. E você tem que cuidar do seu idoso e da sua criança, porque eles não se cuidam sozinhos, tá? Então depende de você. Faça isso, não deixe de fazer, você vai estar contribuindo com eles. Uma hospitalização desse tipo de paciente é complicado, evite isso. Ronaldo, muito obrigado, né, por participar do nosso programa. Nós estamos aqui na luta para tentar passar informação médica, né, e a gente faz também uma culinária aqui, né, agora não é a questão. E nós vamos estar cumprindo e cobrindo todos os eventos da PM. Nós temos muito mais palestras todos os meses para mostrar para a população. E nós queremos começar a divulgar isso com antecedência para que as pessoas possam vir, a população em geral. Isso aqui foi feito para a população e não uma discussão de médicos, né? Então, a participação que ocorreu aqui foram das pessoas da população, foi muito bom. Olha, muito obrigado. Se você tiver alguma coisa para falar, né? Não, a gente agradece, né? Realmente a divulgação, ela é a alma do nosso negócio aqui, né? Muito obrigado também para vocês. Fique aí, pense no que nós falamos para você, a coisa é séria, hein? Não vacile. E continue assistindo o nosso programa. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car, driving home. A diferença na cozinha, mas que as mulheres também são ótimas, a gente tem que... Claro, nossa, nós temos a Maranhão lá, a Fernanda Maranhão, que ela é sensacional. Carla Pernambuco. Carla Pernambuco, nosso quarto... Olha a nossa... E aí, ó, tá com gás, tá cheio de gás. Ah, se eu ficar fazendo isso, fica horrível. Lá, bebê, parece que... Diminui, né? Fique com Deus, continue no nosso programa, vocês vão gostar. Obrigada.